gente! Aqui é a Sam, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais foram as leituras que eu finalizei. Porque nem todas foram finalizadas, já que comecei no mês de outubro. Mas antes de assistir o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E vamos lá, né? Se você já me acompanha aqui há mais tempo, você já viu quais foram essas leituras, porque saiu o vlog de quase todas as leituras do mês, né? Porque foi mês temático da maratona de Halloween, então minhas leituras se refletiram um pouco no tema Halloween. E se você já acompanha, né, você viu os vlogs que saíram de algumas dessas leituras, mas vamos lá. Primeira leitura que eu finalizei no mês, por coincidência não saiu no vlog, que foi A Pequena Loja de Venenos. Na Pequena Loja de Venenos a gente vai acompanhar 3 pontos de vista, a história de 3 mulheres, que é a Nella, a Elisa e a Caroline, ou Caroline. A Caroline, ela tá no presente, ela acabou descobrindo que o marido dela traiu ela, então uma viagem que ela ia fazer com ele para Londres, ela decide fazer só, e ela vai lá fazer essa viagem sozinha. Quando ela tá nessa viagem, ela tá ali remoendo, né, as coisas da vida dela, a que ponto o casamento dela chegou. Ela vai para um grupo de expedições, caçadores de tesouros. Pronto, ela vai para um grupo de caçadores de tesouros que ela achou na rua, na beira ali do rio. Então ela acaba chegando lá nesse rio e ela vai caçar tesouros de outras eras. E ela acaba achando um pequeno frasco de uma loja que tem um urso desenhado. E ela fica curiosa sobre de onde é aquele vaso, de onde é aquele frasco de vidro diferente que tem um urso desenhado. E ela, como historiadora, ela vai atrás, né, dessa história. Então, quando ela vai esmiuçando essa história, a gente vai voltando no tempo, 200 anos antes, e aí a gente conhece a Nella, que a Nella é uma boticária, ela é a responsável por aquele vaso que a Caroline achou, que é o vaso da loja dela. Só que ela é uma boticária um pouco diferente, a botica dela atende casos mais diferentes. Ela tá ali para atender, para ajudar mulheres com venenos, para que essas mulheres possam tirar os homens que estão ali ameaçando a vida delas de algum jeito. Homens da vida delas. Então a gente vai acompanhando a Nella, né, no ateliê dela, e a Caroline no presente tentando descobrir de quem era aquele frasco e tal. E o terceiro ponto de vista que a gente vai acompanhar nessa história da Elisa, que é uma menininha de 12 anos. E a Elisa a gente conhece no momento que ela chega na loja da Nella. Quando ela chega lá no ateliê, na botica, a gente vai começar, entra, né, ali no ponto de vista da Elisa, e a gente vai acompanhar a história dessas 3 mulheres. O livro é um livro bom, assim, a ideia, a narrativa te prende. A construção foi muito boa. Eu confesso que eu ficava mais curiosa com o passado do que com o presente, para saber tudo o que ia acontecendo. E aí a gente vai vendo o que aconteceu com essas mulheres, porque a gente já sabe que as duas personagens, né, duas estão mortas e uma está viva, porque a história, né, volta no tempo 200 anos. Então a gente fica ali curioso, nossa, o que será que aconteceu com a Nella? O que será que aconteceu com a Elisa? Então a gente fica bem curioso. E a gente vai sendo apresentado isso ao mesmo tempo que a Caroline vai pesquisando para tentar saber quem eram essas mulheres, quem foi essa mulher, né? E aí a gente vai acompanhando toda a história se desenrolar. O livro foi bom, a narrativa é boa, eu fiquei muito curiosa, te prende, mas o final do presente, assim, da Caroline, deixou muito a desejar. Confesso que não foi o final ideal pra mim, de uma das personagens, mas das personagens, né, mais velhas, assim, foi um final que deixou a gente, né, foi um final bom. Mas o final da Caroline, que é a personagem do presente, me deixou, ai, poxa, podia ter acontecido mais coisas, sabe? Mas o arco, assim, da personagem, no geral, foi um arco bom, um arco de descobrimento, né? Digamos. Então, A Pequena Loja de Venenos, ele tá aí num leve hype, né? Todo mundo tá falando, até porque esse livro já saiu pela Tag. Eu nem sabia que esse livro tinha saído pela Tag, mas eu vi muita gente comentando, aí eu, acho que é legal, vou ler. Então ele tá num pequeno hypezinho aí, mas eu acho que vale a pena a leitura, vale a pena a experiência de leitura, assim, o hype dele não é dos melhores, mas vale a pena ler. Aí vamos para um livro físico, né, agora, que é Mansão Gallant. Eu só quero falar a Mansão Gallant, mas é Mansão Gallant, da Bishop. E, gente, ó, meus livros dela então, estão até por aqui, inclusive.
Aqui a gente vai acompanhar a história de Olivia. Olivia é uma órfã. A gente começa acompanhando ela quando ela ainda tá ali na instituição, que ela foi abandonada quando ela era criança, que ela não sabe quem são os pais, ela não sabe quem é a família, ela não sabe de onde veio e muito menos para onde vai. E ela tá ali nesse orfanato até que um dia, e ela meio que vê coisas que não existem. Até que um dia ela recebe uma carta de um tio dela falando que ela precisa ir ao encontro da família, que a família estava muito procurando ela a vida toda e ela decide ir. Só que tem um porém, ela não conhece ninguém. Quando ela tá ali no orfanato, ela tem um caderno que é meio que um diário da mãe dela. E no diário da mãe dela fala bem assim: Olivia, Olivia, lembre-se disso. As sombras não conseguem te tocar, mas não são reais e os sonhos são apenas sonhos. Nunca podem te machucar e você ficará segura desde que mantenha a distância de Gallant. Mas o que é Gallant? Ela não faz ideia do que é Gallant, justamente até quando chega a carta do tio dela. E ela vai ao encontro dessa família e ela descobre o que é Gallant. Gallant é a propriedade da família dela. Então, quando chega lá, ela já tem um choque muito grande que um primo dela chega e diz: eu não quero você aqui, sabe? Já chega e já tem esse choque ali. Então ela fica: o que é que eu vou fazer? E aí a gente começa a acompanhar mais a fundo a história da Olivia, se descobrindo a história da família, né? A origem dela. Só que, gente, parece uma coisa bem legal assim no início, só que não tem desenvolvimento nenhum. Não tem desenvolvimento do mundo. Não tem desenvolvimento de personagem. A Olivia, ela não é um personagem que vai crescer na história. Não, nada disso. É como se fosse uma história contada ali, simples, sabe? Tudo que você espera que vai acontecer, acontece no livro. Você já consegue adivinhar o final e é super fraco. Então eu acho que esse daqui foi o livro que eu menos gostei da Bishop, porque ela escreve muito bem e esse livro não foi tão legal assim. Então é isso. Ele é um livro grande, ele é um livro bonito, tá? Ó, ele é um livro muito bonito, mas que pra mim não funcionou tanto. Gallant, né, Mansão Gallant, não me prendeu muito. Eu até falei mais dele no vlog, então quem quiser conferir mais, tem no vlog da primeira semana da maratona de Halloween, eu falo sobre Mansão Gallant. Aí, depois eu li Caminho de Casa. A Caminho de Casa, que é um contozinho nacional. Uma leitura muito rapidinha, uma leitura fofinha. A gente vai contar a história de duas amigas bruxas que estão atrás de uma fortaleza do dragão. É basicamente isso. Aí tem viagem interestelar, interplanetária e tal. E é bem legalzinho, mas não dá pra falar muito, porque pode ser spoiler. Mas a capinha dele é essa aqui. E eu acho que vale a pena a leitura, é aquela leitura bem rapidinha. Aí depois eu li Ponte das Almas, outro livro da Bishop, e esse eu gostei muito. Esse daqui é o terceiro volume da trilogia A Cidade dos Fantasmas. E aqui a gente vai acompanhar a Cassidy e os pais dela quando eles vão para Nova Orleans para gravar o terceiro episódio do quadro que os pais dela têm de atividades paranormais, né? Então aqui a gente vai acompanhar isso. A gente volta, né, para outros personagens que já foram apresentados nos outros livros, eles também estão presentes nesses. Tem personagens novos que entram ali na história com bastante significado, que importam muito para a história. A ambientação aqui, eu acho que foi a que eu mais gostei dos três livros, apesar que cada ambientação foi muito legal, mas eu acho que essa daqui foi a que eu mais gostei. E a amizade da Cassidy e do Jacob aqui também é super legal, a gente vai descobrindo mais, né? O que interfere ela ser essa menina que quase morreu. Então eu gostei muito, vale a pena a leitura. Aí, mas o e-book que eu li foi o Castelo de Otranto. Castelo de Otranto foi a leitura coletiva da maratona, a leitura coletiva oficial da maratona. E o Castelo de Otranto, gente, eu não gostei zero do Castelo de Otranto, eu não consegui gostar desse livro. Real, assim. É um livro muito aleatório, porque eu acho que é um livro que trata mais sobre o impressionismo ali das pessoas, tipo, o que a pessoa se impressiona com fantasma. Porque a gente tá acompanhando ali uma família que vive nesse castelo e vai ter um casamento e do nada acontece uma tragédia. E os personagens só mostram, assim, o personagem principal que mais é falado aqui, assim, o Senhor de Otranto, só é podre, só mostra o lado ruim dele, quer mandar nos outros, não liga pros outros e acontece isso e é isso aí. Só que do nada começa a aparecer uns fantasmas
os servos ali daquele castelo veem um fantasma, um gigante, umas coisas aleatórias, nada a ver que acontece. Então a gente fica, tá, mas o que é que vai acontecer? Aí no final conta lá o porquê disso tudo, que é um protegido, isso e aquilo, mas totalmente sem sentido, gente, real. Sem sentido nenhum a história. Eu não gostei de Castelo de Otranto. Sorte que é um livro rápido, né? E eu tava muito curiosa, valeu a pena porque eu tava muito curiosa pra conhecer a história de Castelo de Otranto, mas que não valeu muito a pena não. Aí o próximo, eu li o segundo volume, terceiro não, o segundo volume das Crônicas de Amor e Ódio, o terceiro tá aqui. Li o segundo volume das Crônicas de Amor e Ódio. Esse livro aqui é bom, ele é um pouco arrastado sobre o que acontece com a personagem, porque a gente vai acompanhando o dia dela, né, o dia a dia, quer dizer, quando ela chega no reino de Venda. Quem já leu primeiro sabe que acaba com a personagem sendo presa e indo pra esse reino aqui, né, novo, que ela nunca conhece, é conhecido como Reino Bárbaro. Então a gente vai passar a acompanhar ali o dia a dia dela em Venda, ela aprendendo um pouco mais sobre o dom dela, um anúncio, um prelúdio ali de uma guerra que possa vir a acontecer, o relacionamento dela com o príncipe, com o assassino, agora ela sabe quem é quem, quais são os interesses dos dois, e ela tenta entender, se manter viva ali naquela corte. E é isso. Ele é um pouco grande, tá? Mas o terceiro ainda é maior. Fica um pouco lento, mas eu gostei da história porque a gente vai vendo a construção, o crescimento, assim, da personagem que tem. E tem um crescimento muito grande. Eu não acho que ela é uma personagem de livro de fantasia. Já falei pra vocês no vlog de leitura do primeiro livro dessa trilogia. Eu não acho que ela é uma personagem de fantasia lerda. Eu acho que ela é uma personagem que sabe escolher muito bem as batalhas que ela vai lutar. Eu acho que ela é uma personagem assim e ela sabe dissimular muito bem. Eu gosto bastante. E pra finalizar, eu acho que finalizando, eu li No Coração da Bruxa. Eu amei ler No Coração da Bruxa. Eu gostei muito. Aqui a gente vai acompanhar a história de Angribolda. É uma bruxa que está presente ali na mitologia nórdica, então a gente vai acompanhar a mitologia nórdica nesse livro, é o que está presente. E a gente vai acompanhar uma bruxa que faz previsões sobre o fim do mundo. Ela faz ali previsões sobre o Ragnarok e o quão ela vai interferir nesse fim de mundo ali. O quão ela vai ter um papel importante a desempenhar ali. Tanto ela quanto os filhos dela, porque a Angribolda, ela tem filhos com o Loki. Sim, a gente vai vendo como a relação deles vai sendo construída, qual é um lado diferente, talvez, do Loki, que a gente não conheceu em algumas outras histórias. Então a gente vai vendo todo o livro caindo. Então a gente vai vendo ali todo o desenrolar, a gente vai vendo as peculiaridades dessa bruxa, o quanto ela como mulher já sofreu muito para servir homens, para fazer a vontade de alguns homens que não vale a pena, para entregar o conhecimento dela. Então é uma personagem que eu achei muito forte, mesmo dentro de todas as limitações dela, mesmo dentro de tudo que ela passou. Eu gostei muito. Não é um livro tão grande, tá? Ele é dividido em 3 partes. E é sensacional, gente. Leiam A Construção da Bruxa, que é muito boa. Eu não tenho costume muito de ler livro de bruxa, então esse livro aqui me surpreendeu bastante, até porque eu fui lendo não sabendo tantas coisas dele. E também não sou a pessoa que mais lê mitologia, não é mesmo? Então eu gostei muito. A história da Angribolda foi escrita pela Genevieve. Não vou pronunciar o último nome, né? Porque é só a luta, só a misericórdia. E é muito, muito, muito legal, né, acompanhar essa queda dos deuses, assim, digamos. Então, vale super a pena. Super, super, super indico a leitura. Acho que desses aqui, No Coração da Bruxa, foi o que eu mais gostei de todas as leituras que eu fiz no mês de outubro. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram as suas leituras, qual foi a leitura que você mais gostou de fazer durante esse mês. Ou se você já leu alguns desses livros, né? Me dá indicação aqui de livros que eu possa ler até o final do ano, que eu estou procurando alguns livros diferentes, novos, para ler. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijinho. Tchau. Até a próxima.